Eu sou a Maíra Weber, pesquisadora do Instituto Positivo, e está começando mais um programa Ler Transforma, um espaço para você se despertar para o universo da leitura e para conhecer cada vez mais sobre o assunto. Seja bem-vindo. Oi, eu sou a Naira Gazaf, jornalista do Instituto Positivo, e a gente com muita alegria está na nossa 5ª edição e hoje uma entrevista muito especial. Estamos recebendo aqui a Lucimar Rosa Dias, ela que é pesquisadora de estudos afro-brasileiros de diversidade étnico-racial e de infância negra na Universidade Federal do Paraná e também autora de livros de literatura infantil. Seja muito bem-vinda, Lucimar. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Bom, para começar, Lucimar, eu gostaria de te perguntar qual a sua opinião sobre o panorama geral da literatura brasileira na perspectiva étnico-racial. Bem, eu sou otimista. Eu falo que sou sagitariana, né? Sagitarianas são otimistas. Nós tivemos, né, tem estudos que mostram que a gente teve um processo muito importante de reorganização desse histórico. Então, quando analisam inicialmente as produções, a população negra, a história e cultura afro-brasileira era retratada de forma muito caricata, pejorativa, né, preconceituosa. E isso tem mudado. Nós não conseguimos eliminar todo esse processo, mas isso tem avançado bastante. A gente tem uma pesquisadora aqui no Paraná, a professora Ione Jovino, de Ponta Grossa, que ela fez um estudo muito interessante sobre representações de crianças negras, né, ao longo da história, e ela vai constatando esses processos de alteração. Então, eu vejo com muito otimismo, mas também sabendo que isso é resultado, né, de uma luta intensa do que a gente costuma chamar de movimento negro, que são pesquisadores, ativistas, que passaram a questionar essa narrativa única, ou história única, né, como fala a Chimamanda. Eu adoro Chimamanda. Eu adoro. Eu ganhei um livro de vocês, inclusive, da equipe do Instituto no meu aniversário do ano passado. Ai, que legal. Incrível. Ela é maravilhosa. Agora, queria que você falasse um pouquinho sobre as suas experiências, né? Então, assim, quais experiências suas na leitura, na sua trajetória, enfim, que você entende como fundamentais para construir esse pertencimento e reconhecimento. E ainda queria que você falasse um pouquinho, né, de como nas suas obras você trata essa questão do reconhecimento da diversidade étnico-racial. Duas perguntas bem profundas, eu diria. Isso me fez lembrar, Lucimar, criança, né? Então, assim, eu sou uma mulher de 59 anos, então eu estudei nos anos 70. Naquele momento, a gente estava vivendo uma escola tradicional, né, sob a égide da ditadura militar, e isso significava um jeito de fazer educação, que não incluía, inclusive, a literatura. Um trabalho tão importante como esse que vocês estão fazendo, por exemplo, de divulgação, não fazia parte dos processos educativos, né? Nós perdemos muito em relação a isso. A arte perdeu muito. A arte perdeu muito. E eu era uma criança, eu sou de uma família de trabalhadores, então a gente também não tinha autoescolarização em casa e a literatura não estava dentro de casa. Onde eu ia acessar? Na escola. E a escola tinha esse caráter tradicional, então o meu acesso à literatura foi, na infância, a partir do livro didático, que a gente sabe que restringe bastante o que é a literatura, e os fragmentos, né? Então, eu não tive a experiência nem de professoras lendo para mim literatura infantil, nem da família, porque nós não tínhamos condições. E no meu grupo de pesquisa, tem uma pesquisadora, Samara, que ela estuda o conceito não de literatura infantil, mas de literatura para as infâncias. Por quê? Porque ela está dizendo que, mesmo quando a gente cresce, a gente acessa essa literatura a partir de uma infância, né, que vive em nós. Isso aconteceu comigo. Então, eu só acesso a literatura infantil adulta, como profissional da educação, como professora. Eu fui professora dos primeiros anos, alfabetizadora, então a gente era já a década de 90, né? Então ali a literatura já se fazia presente, especialmente em escolas privadas. Eu trabalhei em escola comunitária. Era muito importante para a gente ler para as crianças. E é ali que eu começo a acessar a literatura. Então, a minha história do acesso à literatura é uma história de adulta, mas que vivencia aquela infância. E isso fez muita diferença, porque
apesar, né, de eu estar acessando uma literatura, ainda não era a literatura de história e cultura afro-brasileira, porque estávamos em outro momento histórico. Então, o fato de gostar de ler, de gostar de literatura infantil, mesmo depois que eu deixei de ser professora de crianças, me fez ir me aproximando desse tema, né, das literaturas de história e cultura afro-brasileira. E como pesquisadora, isso me fez entrar aí de vez nesse mundo e acessar, começar a entender quem estava produzindo, que tipo de produção. Então, foi muito mais né, na via da pesquisa, da reflexão mais teórica, digamos, do que dessa inserção que é tão bonita e que é tão necessária, que a gente pode fazer desde pequena hoje, né? E se deslumbrar. Eu falo que a literatura é espaço de maravilhamento, né? A gente, quando lê um livro, não importa muito a idade que a gente tem, ele é dito literatura infantil, mas ele está falando com essa infância que a Samara está nos convocando a pensar, que não é uma infância que já foi, né? É uma infância que há dentro de nós. Então, foi mais ou menos por aí que eu comecei a me aproximar da literatura e da literatura infantil em particular. Mesmo depois de adultos, né, o livro dito literatura infantil toca a gente de alguma maneira, né? Toca muito, gente. Tem livros incríveis, né, que você lê e eu falo, a literatura ela tem essa função, né, de fazer a gente chorar, de fazer a gente rir, de fazer a gente viajar. E hoje a literatura infantil, embora ainda é compreendida como uma literatura menor, né, ela tem produzido essa experiência do que a literatura deve fazer de forma muito densa. Eu sou uma fã, assim, número 1, tem livros incríveis. No passado eu estava lendo Vazio, é um livro que te toca. E a gente tem hoje livros que eu trabalhei um pouquinho com um grupo que eu coordenava, o PIBID, que a gente chama de fraturantes, né, ou de temas delicados, mas a gente fala de morte, a gente fala de dor. E isso é importante estar na literatura e na literatura para as crianças. E elas nos toca assim como uma literatura adulta também faz. Então, acho que estamos vivendo pelo menos um momento mais interessante de como se olha para a literatura infantil, né? E é curioso você falar que essa literatura, a literatura infantil, geralmente é colocada, né, no nível abaixo. Se é nessa hora, na infância, que a gente precisa conquistar os novos leitores, né? Você falou que na sua experiência pessoal, na sua trajetória, você não teve isso. Você foi ter contato com a literatura infantil e mesmo com a literatura depois. E isso é importante. A gente tem falado sobre isso, né, Maíra, nas outras edições, de quão é importante a gente apresentar os livros e deixar as crianças, né, mexerem, folhearem, ter essa figura do mediador que vai fazer esse processo ser mais tranquilo, né, para a criança, vai guiar ali, não interpretar para ela, mas guiar essa interpretação, né? Sim, e possibilitar o acesso, né? Acho que a mediadora tem essa função mesmo de, inclusive, deixar, a gente tem defendido, né? Os livros têm que estar à disposição para as crianças escolherem, né? Terem essa experiência de olhar para um e gostar, olhar para outro e não gostar. Antigamente eu achava, com meu filho, começou, tem que terminar. Depois eu fui mudando essa perspectiva, porque a gente vai fazendo escolhas, e é isso que é um leitor experiente, né? Eu posso começar um livro e desistir dele e ir atrás de outro que tenha a ver comigo naquele momento. E nós temos hoje políticas públicas que, como eu falei, na minha época, na escola não tinha literatura infantil. A gente ainda briga para que as bibliotecas das escolas sejam de boa, né, livros de boa qualidade, interessantes, mas isso já está colocado agora como um tema. E as famílias também, porque antes a gente atribuía muito essa tarefa à escola. A escola tem que proporcionar. A família também é mediadora, né? A mãe, o pai, o tio, o avô, o irmão mais velho, o irmão mais novo. Então, acho que ter a literatura no nosso cotidiano é o que a gente tem tentado proporcionar. Então, fazer famílias pensarem que não é papel só da educação, da escola formal, mas eu por exemplo, só dou presente para a criança livros. E antes as pessoas achavam isso absurdo, né? Agora e eu vejo muitas crianças entusiasmadíssimas ganhando livros de presente. Então, a gente está mudando alguma coisa nesse processo. Lucimar, você é pesquisadora e entre os temas que você pesquisa está a literatura afro-brasileira. De que maneira você acha
que personagens negros presentes e até ausentes dentro da literatura infantil brasileira influenciam a formação leitora dessas crianças que não leem? Como que o país se faz melhor acolhendo toda a diversidade brasileira? Olha, então, eu acho que todos nós temos uma tarefa social, né? Nem todo mundo assume essa tarefa, mas eu acho que como humanidade, todos nós temos a tarefa de produzir uma sociedade menos violenta. E o racismo é violento. Nós tivemos, ao longo da história, depoimentos, né, produção de pesquisa mostrando que a literatura produz e repercute valores. E as pesquisas mostraram que na literatura infantil existia uma ausência da valorização do personagem negro. Então, nós formamos gerações lendo, mas lendo valores europeus, né? Os clássicos, quem que a gente chama de clássico? Os clássicos, eles são literatura que diz respeito a uma cultura que eu não acho ruim, mas ele diz respeito a uma cultura, a valores que não são valores que têm uma relação direta com a sociedade brasileira. E os valores, a cultura afro-brasileira esteve de fora desse processo. Então, ao longo de muitos anos, a educação esteve muito confortável reproduzindo uma única lógica. Com a alteração da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 2001, houve uma diferença muito significativa, porque trouxe para obrigatoriedade o ensino de história e cultura afro-brasileira. E ensinar a história e cultura afro-brasileira é ensinar também por meio da literatura. Então, eu considero que essa legislação, ela impulsionou fortemente um olhar diferente para aquela literatura que estava dentro da escola. E a crítica que já tinha sido construída pelo movimento negro, né, que os personagens eram caricatos, reproduzia preconceito, fez também um campo de estudos pensar, então, como é que a gente pode fazer diferente? E a produção que às vezes existia, mas que não era considerada, passou a ter interesse comercial. As editoras querem vender, né, gente? Não é um problema, é assim que elas funcionam. E para vender, elas precisam ter demanda. Então, as escolas, os professores começaram a demandar por livros que tivessem personagens negros valorizados. E isso fez muita diferença, né? As bibliotecas, hoje a gente está vendo, por exemplo, um impulso também para a literatura indígena, né? Tem produções incríveis, maravilhosas. Então, a gente está fazendo, de verdade, uma revisão dessa pluralidade que a escola tem que dar conta. E os personagens negros começam a aparecer com muita força. A gente tem pesquisadoras e escritoras hoje, Sônia Rosa, Kilciane de Oliveira, que eu diria que são os nomes mais conhecidos, né, do campo das literaturas de temática africana e afro-brasileira. No indígena, o Daniel Munduruku é um dos nomes mais conhecidos. Então, a gente já consegue citar pelo menos 3 pessoas que não são do cânone, como a gente chama. E isso é muito importante, porque a sociedade brasileira é plural. E como plural, ela deve revelar isso em todos os seus produtos culturais, inclusive na literatura. Exatamente. E, inclusive, você trouxe 2 obras literárias, né, de sua autoria, e, por um acaso ou não, você enfatizou o olhar do afro-brasileiro, tendo como pano de fundo, talvez, a temática da cor da pele, às vezes isso se sobressaindo. Você trouxe a obra Azize e cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Se você puder contar um pouquinho a história de cada um ou como você teve essas ideias. Tá certo. Então, o Cada Um é um livro... Eu acho que os 2 livros eles têm uma mesma perspectiva, que é tratar da questão racial sem que a questão racial seja o tema da história. Então, a Luanda, né? Tem gente que chama o livro de Luanda, porque é um nome comprido, esse que eu decidi pôr. Mas a Luanda, ela é uma menina negra e ela gosta dela mesma. Enfim, a história é sobre ela, sobre uma menina negra. E no Azize é a história de uma...
eu falo que é de uma relação de amor, né? Uma história de uma criança adotada por uma família branca, uma criança negra adotada por uma família branca. Mas a história também, o giro da história não é sobre a questão racial, embora ela esteja presente, né? É sobre essa relação de amor constituída a partir da adoção. Eu acho que quando eu escrevo, isso nas pesquisas já mostraram que tem mais ou menos 3 fases de produção de livros de literatura de temática africana e afro-brasileira, que é um conceito da Eliane Debus. A primeira era falar sobre ser negro, porque a gente estava dialogando com aquela literatura que trazia o negro numa perspectiva pejorativa. Então, a produção veio dizer, eu sou negra, minha pele é negra. Trouxe isso com ênfase, era o centro da história. Uma segunda fase que às vezes sim, às vezes não. E eu acho que a terceira fase, tô nessa, é da gente poder ter o personagem negro vivenciando as experiências de ser humano. Né? A colega falou ali, personagem negro no livro dela, a experiência é como é que eu experiencio, né, o nascimento de um irmão. O Aziz está experienciando, ele quer entender como é que ele foi adotado, como é que é essa história, e a Luanda está sendo feliz, né? É uma característica dos meus livros também, essa coisa da infância negra feliz. Então hoje eu acho que nós podemos, e os escritores e escritoras estão podendo ter um espaço maior de criação, porque não precisa tanto enfatizar ou fazer, e tem histórias que vão falar, que o Sam tem histórias que vão falar sobre a cultura afro-brasileira explicitamente. E ok, tá ótimo, porque a gente precisa disso também. Mas não está mais na fase de falar só disso, né? A gente consegue fazer a literatura conversar com as nossas dores, com as delícias de existir, né? E os temas que estão vinculados à existência humana. Você comentou sobre essa importância, né, e de cada vez mais a gente vê personagens negros, não só na literatura infantil, como na literatura, e também da questão da história, né, de todo esse legado afro-brasileiro. De como isso tudo é importante para que uma criança negra se reconheça, né, nesses livros, nesses materiais, ou mesmo na escola, né, quando ela está em aula. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a importância disso para crianças brancas. Porque você comentou que a gente veio de uma hegemonia, né, que tudo era de uma perspectiva. E agora a criança branca também está, desde a infância, tendo contato com essa diversidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que esse é um dos temas mais importantes da atualidade, sabe? Por quê? E tem um conceito que trata disso que chama branquitude, né? Eu também tive uma orientanda que estudou na educação infantil como a branquitude, que a gente chama de branquitude normativa, se expressava. E ela vai identificar que se expressa nos brinquedos, aí as bonecas, nos jogos e na literatura. Então, quando a psicóloga, né, a gente chama ela de professora, todo mundo, né, acaba virando professor, mas a Cida Bento, que é a teórica mais importante. Eu fui numa palestra dela no passado aqui em Curitiba. Exato, no Pretas Acadêmicas, isso. Né? Ela é uma das teóricas mais importantes que diz sobre branquitude. Por quê? Se existe o racismo, existe um outro lado. Alguém ganhou nessa história, né? E isso é uma discussão bem importante, porque às vezes quando a gente fala do racismo, muitas pessoas brancas que não se veem como racistas se sentem um pouco atingidas, melindradas, porque, poxa, eu sou uma pessoa muito legal, eu não discrimino ninguém. Por que falam dos brancos? A gente não está falando de uma pessoa branca, né? A gente está falando dessa estrutura. E a branquitude ajuda a gente a pensar nisso. Então, voltando à primeira pergunta que vocês me fizeram. A história mostra que a literatura produziu uma perspectiva que era uma perspectiva racista, não tem outro nome. Essas crianças foram formadas nessa perspectiva, brancas e negras. Então, se hoje nós vivenciamos um racismo tão estrutural, ele tem a ver também com as questões que nós produzimos enquanto educação na sociedade. E se eu trago para as minhas crianças
eu falo minhas, é bem professora, gente, para as crianças de uma escola, de uma comunidade, a diversidade, o que eu estou dizendo? Eu estou trazendo valores, eu estou dizendo, olha, neste lugar cabem todas as pessoas, cabem pessoas negras, brancas, indígenas, né, nicês, enfim, todas as pessoas. E você, ao fazer isso, você muda. Eu até estava olhando num material de vocês que fala sobre a estrutura de pensamento, né? A neurociência está mostrando isso. Então, quando eu estou lendo para criança, eu estou lendo a Zizi, eu não estou falando nada da questão racial. Mas eu estou dizendo para a criança que existem pessoas negras, que elas podem estar, né, nas histórias, povoando o meu pensamento simbólico, que as pessoas negras gostam de fazer coisas diferentes. Eu não estou fazendo um discurso acadêmico, eu estou produzindo uma concepção de valores. Então, é muito importante, né? Chegando no ponto da sua pergunta. As crianças brancas têm a oportunidade de vivenciar a ideia da diversidade a partir também dessa ferramenta. Nós adultos também somos impactados, né? Existe pesquisa que mostra que os personagens da literatura adulta também são brancos, são homens, são cis, héteros. Então, isso forma valores. As crianças brancas que têm a oportunidade, eu tenho sempre uma historinha de orientanda para contar, gente. A minha orientanda Samara fez uma pesquisa justamente se perguntando, importa para a criança quem escreve o livro? Crianças brancas e negras participaram da pesquisa. E ela vai contando histórias e vai destacando, esse é o autor, essa é a ilustradora, E as crianças começam a perceber que ela está contando histórias de autores e ilustradores negros e negras. Aí elas falam, professora, todos esses autores e autoras têm uma coisa em comum. E aí ela, qual que é? Eles têm a mesma cor. Aí ela, é verdade. E a pesquisa surgiu quando ela contou a minha história, sem falar quem tinha escrito, e aí depois ela mostrou a minha foto. E eles falaram, mas ela é escritora? E ela falou, por quê? E isso, né, fez com que ela fosse fazer a pesquisa. Quando ela vai para a biblioteca, ela ia toda semana com as crianças, uma criança branca chega para a bibliotecária e fala, por favor, você tem livros de escritoras negras? A bibliotecária leva o maior susto. Por quê? Porque existe etiqueta no Brasil ainda hoje que falar de cor não é muito bom, né? Mas todo mundo sabe quem tem a cor de cada um. Aí a bibliotecária falou assim, de autoras negras, mas por que você está querendo isso? Ela falou, estou interessada em ver o que elas estão escrevendo. Uma criança branca falando isso, né? Falando da cor com muita naturalidade. Como deveria ser, né? Como deveria ser, com muita intimidade, sem nenhuma questão valorativa em termos pejorativos ali. E isso, o que deu condição para ela fazer isso? A literatura, o que a professora estava fazendo em sala. E eu tenho certeza que essas crianças vão olhar para pessoas negras de uma forma muito mais humanizada do que as crianças que não têm oportunidade de conviver com a literatura. A gente está focando na literatura aqui, né? Que seja diversa. Ótimo. Lucimara, a gente mora em Curitiba, né? Você é professora da Universidade Federal do Paraná, o Instituto Positivo é aqui na cidade de Curitiba. E a gente sabe que aqui, especialmente nos colégios particulares, a maioria que temos em escolas são crianças brancas, professoras brancas. Eu, como contadora de histórias e mediadora de leitura, já tive a chance de contar vários livros, contar a história de vários livros de literatura infantil em que tinham como protagonistas personagens negros, seja a cor da pele o motivo da narrativa, o foco principal da narrativa, ou um foco paralelo. E eu reparei que quando tinha uma professora negra com uma sala com 99% de crianças brancas, as crianças passavam a olhar aquela professora de outra maneira imediatamente após serem ouvintes, leitores ali daquela história. E a mesma coisa quando tinha uma criança negra ali na sala de aula se identificando com o personagem. Você tem alguma
história para contar nesse sentido de ver essa transformação na hora exata, assim como eu tive? Eu fico até emocionada, porque esse é o poder da literatura, né? É incrível, gente. Eu já vi várias situações. Uma delas, eu nunca vou contar, né? Eu fui conversar sobre o livro e uma professora negra, estava com um cabelo afro super bonito, assim. Aí ela deu um depoimento e começou a chorar ali, de emocionada, por estar vivendo a experiência de ouvir, como você tinha falado, de ouvir uma história com um personagem negro valorizado. Foi muito emocionante. E eram crianças mais ou menos de 5, 6 anos. Elas foram, assim, acolheram, sabe, a professora. Achei muito bonito isso. E eu tenho uma história também de orientação, a Sara, que estudou no mestrado, porque ela vai a gente tem pouca investigação com crianças pequenas, né, de 0 a 3 anos, tem mais de 4 a 5. E a Sara ficou focada nessa etapa. E numa das situações que ela descreve, depois de contar, a aluna assume uma personagem, um pseudônimo que é da Bruna e a Galinha de Angola. Então a menina começa a se chamar de Bruna. E um colega dela chega e fala para ela: "Ah, você é marrom, né?" Virou até o título da dissertação. E ela fala para ele: "Marrom não. Eu sou preta. Olha a minha cor, olha os meus cachos." Por que eu acho isso incrível? Alguém de 3 anos que consegue dizer para o seu colega, numa boa, né? Ela não brincou, que ela tem um termo adequado para se identificar, né? Que ela tem uma identidade, porque marrom não é identidade de ninguém, né? A gente lutou muito para romper com morena, por exemplo, e marrom não é identidade. Agora, ser preta, ser negra é uma identidade que a coloca, né, num contexto histórico, ancestral importante. E ela falava preta ainda, né? 3 anos. E o que deu condições para ela fazer isso? A professora ter contado a história Bruna e a Galinha de Angola. Então, a gente tem muitos depoimentos, muitas situações em que as crianças negras se reconhecem de imediato e começam a pensar sobre si mesmas de uma forma positiva. Então, situações como a do cabelo, que para as meninas, né, é uma questão que atinge muito a nossa identidade, conta a história e as crianças começam a identificar: "Ah, você parece a fulana, você parece a Luanda." E ela começa a achar: "Ah, eu pareço mesmo." Por quê? Por causa do seu cabelo, e ela gostar daquilo. E crianças brancas reconhecerem positividade. Eu tenho uma situação era um grupo um pouco maior, uns 10, 12 anos, e aí os alunos, os colegas começaram a dizer: "Ah, você é a Luanda." E a menina falou: não sou." Aí eu falei: "Gente, deixa, né? Cada um é que sabe se parece ou não." Aí um menino branco falou assim: "Não, mas você parece." Aí pegou um livro. Falou: "Olha como é lindo o olho dela. É igual ao seu. Olha esse cabelo. Olha como o cabelo dela é bonito, cheio de cachinhos, igual o seu." Aí ela foi ouvindo aquilo, no final ela: "Eu pareço mesmo." Então eu acho assim o poder, né, dessa literatura e da literatura, porque também tem uma coisa que eu acho que é um problema: muita gente fazendo livro moralizante, né, para ensinar a ser antirracista. Eu acho isso péssimo. Por quê? Porque o texto tem que ter literalidade, né? Ele tem que tocar a gente, não pela lição de moral que ele pode incluir ali, mas pelo que ele mobiliza a partir da arte, que é escrever um texto literário, que é ilustrar um livro literário. Então, acho que tem uma diferença importante, sabe, para a gente fazer, principalmente quem vai escolher. Olha bem, se você sentir que está ali uma ideia ensinar, moralizante, escape desse livro. Porque a gente já tem uma produção bem importante que dialoga com esses temas, mas não deixou, e não pode, para ser literatura, né, perder a literalidade. Porque o Luanda, não é defendendo meu livro, tem muitos outros aqui, o Sam, já falei, a Sônia Rosa, Valdete Tristão, que tem O Quintal das Irmãs, que é um livro lindíssimo. Eles te tocam, né, a literatura precisa te tocar, nem sempre te deixar confortável,
mas te tocar. E os livros moralizantes fecham, né? E eles precisam abrir os sentidos, a percepção. Então, eu acho que é bem importante também a gente ter como critério, né, livro que não queira ensinar a não ser isso ou aquilo, né, mas que proporcione às pessoas as possibilidades de pensar ser isso e aquilo. Perfeito, é o poder da arte, Exato. né, emocionando, trazendo diferentes pensamentos críticos e não didatizando uma obra para criar uma moral, um ensinamento. Exato. Essas histórias que você trouxe falam muito de como é importante, né, que a literatura abrace, represente essa diversidade étnico-racial. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que pais, educadores, podem trabalhar a literatura afro-brasileira que não seja aquele básico de datas comemorativas, né? Para além disso. Isso. Pelo amor de Deus, vamos escapar das datas, né? Existem muitas datas, especialmente a escola. Eu falo até, quando eu falei da lei, né? A única data que existe obrigatória na LDB é o 20 de novembro. No artigo 79b está lá explícito. As outras datas são todas não obrigatórias, mas elas estão muito presentes. Então, assim, eu gosto de datas, rituais, mas eu acho que a gente tem que trabalhar de forma crítica, como você falou. Então, assim, não se dirija pelas datas, né? O que a gente tem defendido é que essa literatura esteja na escola e em casa, quem tem condições de comprar livros, né? Eu tenho visto esse movimento com bonecas, com livros também, mas muitas famílias brancas dando bonecas negras para os seus filhos, suas filhas, né? E isso é muito bacana, porque é isso que a gente imagina de uma sociedade diversa, né? A gente poder ter contato no campo simbólico com a variedade que o mundo nos proporciona. Então, eu acho que as famílias precisam ficar atentas para não se dirigir a esses livros nessas datas específicas. É fato que o 20 de novembro vai bombar. O meu livro vejo muito em novembro. Ok, não tem problema. Mas, se só naquela data é que eu tenho, né, o contato com esse tipo de artefato cultural, eu não estou dando conta de fazer o que eu acho que a gente quer fazer aqui, que é fazer a literatura ser diversa, né? Ter essa diversidade. Então, eu acho que as famílias precisam ficar atentas a isso. E eu, não puxando brasa para minha sardinha, mas já puxando, as crianças, de modo geral, e por conta da própria sociedade, por exemplo, Curitiba é uma sociedade que tem 27,5% de população negra. Então, nunca seremos a maioria. Nem na escola, nem em espaço nenhum. Então, a gente tem que contar, né, com a consciência das pessoas brancas em proporcionar aos seus filhos, filhas, sobrinhos, etc., essa experiência. E não dá para ser só no 20 de novembro ou no Dia do Indígena, né? Isso precisa estar no cotidiano. Então, é o que eu falei, eu dou de presente livros de literatura de temática africana e afro-brasileira, também de literatura indígena. Eu faço questão de ter nos espaços onde eu atuo, né? Então, na universidade, nas minhas aulas, eu dou aula para adultas, formando professoras, mas eu sempre leio para elas literatura e literatura temática africana e indígena. Então é importante a gente não se orientar pela data. A data, em alguns momentos, ela é importante porque ela faz a gente, né, se concentrar ali, mas ela não pode ser o único ponto de referência para o trabalho com literatura diversa, né? Muito bem. Lucimar, quando que a gente vai poder falar não de uma literatura temática afro-brasileira, indígena, não de uma data específica, não trazer o campo de pesquisa étnico-racial como uma problemática? Vamos sonhar juntas. Qual que é a utopia, mas vamos falar de um sonho realizável? Quando que o mundo vai deixar de ser discriminatório e realmente as pessoas vão considerar que todos são iguais e a gente vai falar de literaturas? Você enxerga esse mundo? Olha, de outra perspectiva, eu acho que cada vez que nós conseguirmos falar de
não de literatura sem cor, digamos assim, mas que a gente consiga ter uma literatura pluralizada, a gente está construindo esse mundo que a gente quer, porque o mundo que a gente quer é pessoas iguais em direitos, mas que a diferença possa existir, né? Nós sabemos que nós não somos iguais como pessoas, como existência. Tem aqui 3 mulheres, né? Nós 3 somos diferentes. E essa diferença precisa ser valorizada. Então, assim, o mundo... respeitada, né? Respeitadas. O mundo que eu quero é o mundo da diferença. Essa diferença não é a desigualdade, né? É o mundo da diferença. Então, eu quero mais literaturas africanas, indígenas, alemãs, japonesa. A gente tem eu esqueci o nome de uma autora agora, que tem feito muita literatura das culturas, né? Asiáticas. Eu quero um mundo cada vez mais diferente e igual em termos de direito. Então, a minha perspectiva é essa, que a gente construa, a diferença seja parte da nossa Constituição como pessoas humanas, porque as experiências que quiseram homogeneizar foram todas horríveis, né? Os resultados não são bons. Então, a minha perspectiva é a perspectiva da diferença na diversidade. Que lindo. E queria aproveitar que você está aqui, trouxe também seus livros, para pedir para você contar uma das suas histórias para a gente. Pode ser com o apoio do livro, como você preferir. Meu Deus, completa? Pode ser um spoiler, vai. Então tá. Eu vou falar do cada um, que eu acho que é mais rapidinho também, Esse livro foi escrito para crianças pequenas, a minha ideia inicial, né? Então, ele é um livro que traz uma personagem inspirado no meu filho. Eu tenho um único filho e todas as coisas que a Luanda gosta eram coisas que o Fabiano, que é o meu filho, gostava. Eu não sei contar de cabeça, então, se quiser, posso ler. Por favor. Então, eu vou apresentar para vocês uma menina muito especial. Ela é linda, inteligente e muitíssimo sapeca. Essa palavra muitíssimo quer dizer que a menina é muito, mas muito sapeca mesmo. Essa menina é daquelas levadas da breca. Que será isso? Sabem do que ela gosta? De pular degraus das escadas, de girar bem forte no parquinho e de comer bastante chocolate. Vocês gostam de comer chocolate? De chamar a mãe a toda hora com um gritinho bem especial. Mãe! De falar gritando, ou será de gritar falando? Ela também gosta de ler muitos livros, de cantar. Quem daqui gosta de cantar? De ir para a escola quase todos os dias. Eu também, gente. De jogar bola, de montar quebra-cabeças, que ela insiste em chamar de monta-cabeças. E deixa para lá, ela gosta de tanta coisa que não vai dar para colocar tudo nesta página. Na casa desta menina, mora uma turma bem legal e uma família muito divertida. Eles gostam de fazer coisas juntos e outras coisas separadas. Nessa casa tem um jeito de ser e de gostar de coisas diferentes. Vamos conhecê-los? Quem vocês acham que está ali? A mãe. É baixa, um pouco magra, adora ler jornais e arrumar o jardim. O pai é alto, um pouco gordo. Ele gosta de fazer 2 coisas: ver futebol e cozinhar. Eu gosto de comer, não gosto tanto de cozinhar. O irmão mais velho é alto e forte. Ele gosta de jogar videogames e de ler livros. O irmão mais novo é baixo e meio fraquinho. Adora brincar de esconde-esconde. E ela tem a avó materna, que é magra, alta e gosta de caminhadas e de ouvir rock. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Todos se respeitam, todos se curtem, todos se amam. Olha só que família linda, gente. Vocês perceberam que faltou descrever a menina?
ela também é, melhor você mesmo logo ver como ela é. Ela adora tudo nela. Gosta da cor de sua pele, do seu sorriso, da sua altura. E do cabelo do que ela mais gosta mesmo é do cabelo crespo, que é cheio de rolinhos. Essa Luanda, gente. O que será que ela faz com esse cabelo, hein? Vamos ver. Ela é muito vaidosa e todo dia desfila pela escola um penteado novo e fica sempre linda. Na segunda-feira, ela pede: vó, me faz trancinhas. Na terça-feira, para quem será que ela vai pedir? Pro pai. Pai, deixa meu cabelo solto. Na quarta-feira já vem contra a invenção. Vó, prende o meu cabelo. Ops. Quinta-feira, mais uma novidade. Mãe, põe enfeites coloridos no meu cabelo. Olha o tanto de enfeite colorido. Meu Deus, será que a mãe vai dar conta? E quem sabe o que será na sexta, no sábado e no domingo? Essa menina, cada dia está de um jeito. Querem saber o nome dela? Já vou contar. Ela se chama Luanda. Foi o pai de Luanda que escolheu esse nome porque acreditava que a filha seria tão linda quanto a cidade que ele conhecera quando jovem. A Luanda vive dizendo que quando for adulta vai visitar essa cidade. Será que ela vai? Luanda é a capital de Angola, um país do continente africano. Acabou. Que lindo! Parabéns, Lucimar. Que história linda. E muito legal de você, igual você comentou, né? Que uma característica dos seus livros é a criança, o personagem feliz, né? Isso. E que legal você ver o carinho da família. Então, ali, antes mesmo dela apresentar os pais, tem ali na ilustração, né? Como se ela estivesse no andar de cima e os pais embaixo dançando. Essa é a ideia mesmo dos dois, assim, essa coisa de ter... Porque eu tô lá conversando, né? Aí a pesquisadora falando, tô lá conversando com aquela história, né? Que o personagem negro teve que conviver. Então, as pessoas não tinham família, não tinham nome, eram sempre personagens muito... entristecidos, né, porque não tinham um lugar. Então, os meus personagens são sempre felizes, assim, o Azizi também, ele é cheio de amor. Quem lê o livro é uma história, assim, percorrida mesmo por essa coisa do afeto, né. A Sônia Rosa, a gente tem uma categorização dessa produção de livros de literatura, e aí aqui o Sam dá um nome, né, que é a literatura da ancestralidade e da cura, e a Sônia Rosa chama de literatura do afeto, porque os livros da Sônia também, se você pega os livros para ler, eles estão todos, eu falo, parece que você consegue apalpar aquele afeto que está ali presente na escrita e na ilustração. Maravilhoso. E os seus livros trazem leituras subjetivas disso, né? A casa é maravilhosa, a família é maravilhosa, eles têm uma classe social, ela vai para a escola. Então, é a literatura da cura e do afeto, resgatando o lugar de todos os seres humanos, né? O direito de todos, que é de ser feliz e de viver bem. Exato. Parabéns, Lucimar. Muito obrigada por ter você aqui. Para a gente terminar, eu vou fazer uma pergunta clássica do Ler Transforma, que é, em uma palavra, para você, ler é? Maravilhar-se. É um maravilhamento, né, da vida. Lucimar, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu aproveito para convidar quem nos acompanhou até aqui para conhecer, né, os episódios anteriores e também acessar as nossas redes sociais para ficar de olho nos próximos episódios e ainda sugerir entrevistados ou temas para a gente trazer nas próximas edições do programa. Nós, no Instituto Positivo, acreditamos que ler transforma, encanta e inspira. Vem com a gente. Até a próxima.